Olá, amigos da Catequese. Estamos iniciando o programa Catequese em Missão. Uma realização da Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese de Parintins. Deus disse ainda a Moisés: falará assim aos filhos de Israel: Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, nossos catequizandos do catecumenato crismal e adulto. Cumprimento também nossos irmãos catequistas de nossas paróquias e comunidades. Este é o programa Catequese em Missão e nós estamos no nosso 15º encontro, onde nós teremos como tema a história da salvação. Eu sou o catequista Pedro e eu conduzirei esse 15º encontro com vocês. Então vamos organizando, arrumando o nosso ambiente para que possamos ter o nosso encontro de catequese. Vá pegando sua Bíblia, seu caderno de anotações e vamos arrumando o nosso ambiente para o nosso encontro. Esses encontros que estão sendo por nossos meios de comunicação para a saúde de todos. Então, já com o nosso ambiente arrumado, preparado para o nosso encontro, para iniciarmos bem este encontro, vamos com a nossa oração inicial. Então peguem suas Bíblias em Êxodo capítulo 3, versículo de 11 a 15, repetindo Êxodo capítulo 3, versículo de 11 a 15. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel lá do Egito? Deus respondeu: eu estou com você e este é o sinal de que eu o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês vão servir a Deus nesta montanha. Moisés replicou a Deus: quando eu me dirigir aos filhos de Israel, eu direi: o Deus dos antepassados de vocês me enviou até vocês. E se eles perguntarem: qual é o nome dele? O que é que eu devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E continuou: você falará assim aos filhos de Israel: eu sou, me enviou até vocês. Deus disse ainda a Moisés: você falará assim aos filhos de Israel: Javé, o Deus dos antepassados de vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, foi quem me enviou até vocês, e esse é meu nome, e para sempre, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Venham trabalhar na minha vinha, com fervor meu nome proclamar, que ninguém se queixa ao fim do dia, ninguém me chamou a trabalhar. Então, dando início à nossa temática, que é a história da salvação. A história da salvação ela é contada em toda a nossa Bíblia. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, toda a história é uma história da nossa salvação. Porque no Antigo Testamento, Deus faz a aliança realizada com o povo de Israel. E depois ele faz a nova aliança definitiva realizada com os homens, através de Jesus Cristo, no Novo Testamento. E a nossa história de salvação, ela começa resumindo bem, desde lá do início, né? Quando Deus cria o homem por amor à sua imagem e semelhança, para viver feliz em um lugar perfeito. Mas Deus ele nos dá o livre-arbítrio. E por orgulho, gera e deve sofrer as consequências, que é o sofrimento, morte, luta contra o bem e contra o mal dentro de si.
Deus então ele promete e escolhe Abraão para iniciar um novo povo, do qual Deus ele nos dará o Salvador ao homem. Abraão então ele tem um filho, que é Isaque, e tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Em Jacó ele recebe a bênção de primogênito e ele tem o seu nome trocado por um anjo do Senhor para Israel. Jacó então ele tem 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel. Tempos depois, uma seca na Palestina leva a família de Jacó para o Egito, onde já estavam um de seus filhos, José. Eles ficaram bem no início, mas depois eles são escravizados por cerca de 400 anos. E como lemos na nossa oração inicial, Deus manda Moisés tirar o seu povo do Egito e levá-los de volta para a terra prometida. Para conquistar a terra, já que o povo não tem um governo central, Deus suscita os juízes. Mais ou menos em 1035 a.C., o povo ele quer um reino e Deus manda Samuel ungir Saul, Só que Saul ele não era fiel a Deus durante o seu governo. Então o segundo rei vem e é Davi, que é o que o Senhor promete que o seu trono será estabelecido para sempre. Salomão, então, filho de Davi, sucede Davi e foi um período de grande progresso para Israel. Com a morte de Salomão, 10 tribos não aceitam seu filho como sucessor e há um cisma, o reino de Israel, que ficava ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Mais ou menos em 721 a.C., o reino de Israel ele é invadido pelos assírios e as 10 tribos desaparecem. Mais ou menos em 587 a.C., Nabucodonosor invade o reino de Judá e leva o povo cativo para a Babilônia. Este cativeiro ele dura até mais ou menos 53 a.C. E durante esse período, os judeus eles se tomam mais piedosos, interiorizando a religião. Esdras e Neemias, eles renovam a aliança com o Senhor e organizam o judaísmo. Mais ou menos 333 a.C., Alexandre Magno ele invade a Palestina, mas como o povo não aceita a cultura helenista, mas então, mais ou menos 200 a.C., os seleucidas eles invadem a Palestina e a crise ela chega no seu auge, quando assume o trono Antíoco Epífanes, que pune com a morte os que seguirem a lei de Moisés. Os sacerdotes comandam a luta contra os seleucidas, que são expulsos mais ou menos em 100 a.C. Os macabeus governam o povo, mas começam a brigar entre si pelo poder. Eles apelam a Roma para arbitrar a questão entre eles, e Pompeu, com seu exército, invade o país e começa o domínio romano mais ou menos em 63 a.C. E aí que damos início também ao resto da nossa salvação. Mais ou menos 4 a.C. nasce Jesus Cristo, mas a luz ela veio ao mundo e o mundo não recebeu porque suas obras eram más. Jesus ele ensina o povo, escolhe discípulos e 12 apóstolos. Ele escolhe Pedro como um chefe para eles e funda a sua igreja. Jesus, ele revela ser o Filho de Deus e os judeus mandam matá-lo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita e 40 dias depois ascende ao céu. Antes de ir para o céu, Jesus pede aos apóstolos que fiquem em Jerusalém porque ele vai mandar o Espírito Santo. Depois de uma novena feita por Nossa Senhora pelos apóstolos e mais de 120 homens e mulheres piedosos, no 10º dia veio o Espírito Santo. Os apóstolos saíram então pregando e fazendo milagres em nome de Jesus. Foram presos, açoitados com varas, mas continuaram pregando e fazendo os milagres. Eles ordenaram diáconos, inclusive Estevão, que foi mártir, Saulo, que perseguia os cristãos, mas Jesus ele aparece para ele, o converte e se torna apóstolo dos gentios. Em 70, os romanos destroem Jerusalém e os judeus se dispersam pelo mundo. No ano 100, morre São João, a última testemunha da paixão e ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda essa nossa história, esse percurso da nossa história da salvação, ela acontece, como eu já disse, na Bíblia,
em Gênesis, na pré-história bíblica, a aliança no paraíso, o pacto, a violação com suas consequências. Aí depois ainda em Gênesis, a escolha gratuita, a promessa a Abraão, Isaac, Jacó. E aí depois nós vamos para a lei e a aliança provisória, Moisés, Josué, Juízes e Samuel, né? Que acontece nos livros de Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, Juízes, Samuel e em diante. A monarquia de Saul, Davi, Salomão. Depois mais adiante ainda nos outros livros de reis, ainda temos os cimas das 10 tribos, o Roboão de Judá, o Jeroboão da Samaria, que acontece ainda no livro de reis. Ainda temos a queda de Samaria, o rei Oséias e os assírios, que é contado em Samuel. E ainda temos a queda de Judá, os Sedecias, Nabucodonosor da Babilônia, o exílio da Babilônia e o profeta Ezequiel, que são contados no livro de Ezequiel. A comunidade religiosa no início do judaísmo, Esdras e Neemias, contadas no livro de Esdras, Neemias, Egeu e Malaquias. Os Macabeus e a grande e nova eterna aliança, o segundo Adão, o reino messiânico, que no século da Assumação da história, né, que são escritos no Novo Testamento, que são depois do Novo Testamento, né, nos anos 30 depois de Cristo, a morte de Jesus, Páscoa e Pentecostes, a conversão de São Paulo no ano 33, que é contada lá no Atos dos Apóstolos, em Gálatas, o martírio de Pedro e Paulo, a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, a morte de São João, a história da igreja, que é a partir do século II. E a Bíblia, ela é a nossa história, né? A Bíblia, ela é um contexto da nossa história, e a história, ela é a dimensão de um tempo que ela se realiza em nossa vida. Todos nós temos uma história pessoal, nós temos uma história de vida, e ao mesmo tempo nós fazemos parte de uma história maior. A história do nosso povo é também a história da humanidade. Então, a Bíblia também, ela é uma história. Nós, se olharmos profundamente, nós descobrimos que a Bíblia é a nossa história e a história da nossa vida. E é por isso que tem dois motivos nas histórias bíblicas. A Bíblia, no caso, o primeiro motivo é a Bíblia, a história do nosso passado. Desde que nós fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, tomamos participantes da aliança que Deus fez com os homens e nós começamos a fazer parte do povo de Deus. E a Bíblia, ela conta dessa história, dessa aliança, que foi, como eu já disse no início da nossa temática, que é a primeira aliança, a primeira e antiga aliança realizada com o povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Depois a aliança e a nova aliança, na verdade definitiva, era realizada com os homens, através de Jesus Cristo, aqui no Novo Testamento. Entretanto, né, crianças, mas para essa aliança, todos e cada um de nós herdamos a Bíblia como nossa história e a história do nosso passado como a família de Deus, irmãos de Jesus Cristo e descendentes do povo do Antigo Testamento. Isso não é tudo, porque aí vem o segundo motivo, que a Bíblia também, ela é a história do nosso presente. Como assim ela é a história do nosso presente? Nela nós temos uma análise tão profunda da vida, que também a nossa história pessoal, a história do nosso povo e da humanidade de hoje, podem ser analisadas pelos modelos que nela encontramos a cada passo. A Bíblia, ela, na verdade, ela é um grande espelho que reflete os nossos problemas, perguntas, dúvidas, lutas, buscas e esperanças, que são as mesmas de sempre. Desse modo, então, a Bíblia, ela nos ajuda a descobrir a presença de Deus em nossa história e a ouvir os apelos que Ele nos dirige para vivermos como povo de Deus. A palavra Bíblia, como nós aprendemos na nossa catequese, nas nossas maratonas bíblicas, ela vem da língua grega, que quer dizer coleção de livros, uma biblioteca. E a Bíblia, foi traduzida por todo mundo, como todos nós sabemos. E a Bíblia, ela nos mostra a história do povo que foi escolhido por Deus, né?
A Bíblia, ela nos ajuda e ajuda o povo a viver conforme os desejos que Deus nos permite, que Deus quer. Ele, através da Bíblia, Deus nos anima e nos orienta, Ele orienta sempre o seu povo para continuar a lutar e a viver sem nunca desanimar. Então, toda vez que estamos desanimados, nós pegamos a Bíblia, damos uma leitura que sempre o contexto histórico está situado a um contexto de nossa vida. E lá nós temos a certeza do conselho de Deus, que Ele nos dará para que nós não possamos desanimar nunca, nós possamos ter forças para lutar e para viver. Então, a Bíblia, ela vem, como nós sabemos, como você tem a sua Bíblia aí em mãos, nós podemos perceber que a Bíblia era dividida em duas partes, né? O Antigo e o Novo Testamento. Essas duas partes, elas correspondem às duas grandes etapas da história do povo de Deus. A Antiga e a Nova Aliança, como foi falado no início, que foi a Antiga Aliança com o povo de Israel e a Nova Aliança feita aos homens por meio de Jesus Cristo. Então, como nós podemos ver nas nossas Bíblias, nós temos o Antigo Testamento, que ele foi escrito antes da chegada de Jesus. Ele vem nos preparar para acolhermos a plenitude da revelação de Deus em Jesus. E ele é formado por 46 livros, que tem Gênesis, Êxodo, Levítico e vai até Malaquias. E temos também o Novo Testamento, que foi escrito, depois da chegada de Jesus, que tem como o tema a pessoa de Jesus, o ponto mais importante da história da humanidade. E é formado por 27 livros, que são os Evangelhos, os Atos dos Apóstolos, a Carta dos Apóstolos e o Apocalipse. E a Bíblia, ela não foi escrita de uma vez só. Ela tem mais aos poucos, ela foi escrita por muitas pessoas, por autores sagrados, inspirados por Deus, que só escreveram aquilo que Deus queria. E o mês da Bíblia, ele vem nos incentivar, ele a dar mais lugar à palavra de Deus, como nós sabemos, no nosso período catequético, nós temos o mês da Bíblia. E ela vem para nos incentivar a dar mais lugar para a palavra de Deus ao longo do nosso dia, do nosso cotidiano, para encontrar um lugar para rezar, para termos mais amor à palavra de Deus. Então nós lemos, refletimos sobre a Bíblia, pois assim nós estaremos conversando com Deus e refletindo sobre a vontade dele para a nossa vida. Nós temos que ter essa conversa com Cristo, nós temos que ter essa harmonia com Cristo, porque uma vida iluminada pela palavra de Deus, ela é uma vida feliz, pois nós estamos assim fazendo a vontade de Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça. Então, após o desenvolvimento desse nosso 15º encontro, eu deixo para vocês uma atividade, uma tarefinha, mas mesmo uma reflexão. Peço que vocês pensem, que vocês escrevam, que vocês reflitam sobre a relação que existe entre a história que a Bíblia nos conta e a nossa história de hoje. Eu peço que vocês deem uma refletida depois desse desenvolvimento do nosso tema da história da salvação, desse nosso 15º encontro. Qual é a relação que existe entre a história que a Bíblia nos conta
e a nossa história de hoje em dia, né? Então, para finalizarmos, já chegando ao fim desse nosso encontro, vamos fazer a nossa oração final para que possamos nos despedir melhor, né? Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Então, já finalizando este nosso encontro, convido a vocês a participar juntamente conosco no próximo encontro, no 16º encontro, a estarmos ligadinhos para o nosso encontro que virá. Agradeço a vocês também pela companhia, por estar aqui comigo neste 15º encontro. Agradeço pela oportunidade de estarmos presentes hoje para mais um encontro e espero estar com vocês nos próximos encontros para a nossa catequese em missão. Então a vocês deixo meu forte abraço, que a alegria do Senhor seja a nossa força, glorificamos sempre o nome de Cristo. Fiquemos em paz e que nosso Senhor esteja sempre conosco. Amém.